está o teu servo, Senhor. O vaso que o Senhor vai usar hoje para trazer uma palavra aos nossos corações. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo ordene a vida dele, que hoje ele seja direcionado pelo teu Espírito para trazer uma palavra de renovo, uma palavra de salvação, uma palavra onde cada um de nós precisamos ouvir hoje, porque não é os que estão em casa que vão precisar da palavra, mas nós que viemos até aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir o seu recado precioso, aquilo que o Senhor quer mandar para o meu coração e para o coração de cada um. Senhor, usa ele, Senhor, em tuas mãos. Usa, Senhor, que o teu Espírito Santo ordene a vida dele e que também a mesma palavra que vai sair da sua boca, ela entre no coração de cada um, transformando vidas, que cada vida saia daqui hoje transformada, curada, e que a tua palavra seja sempre fiel e verdadeira. É o que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. É com temor e com tremor que eu estou mais uma vez neste altar para trazer algo para a igreja daquilo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos numa campanha cujo título é Gratidão. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: como é que está o termômetro da tua gratidão com Deus? A minha gratidão com Deus, como é que está? Será que estamos sendo gratos por este dia que Ele nos deu? Pelo alimento que Ele tem colocado na nossa mesa? Pela saúde, pela vida, pelo trabalho? Nós estamos sendo gratos, irmãos. Hoje foi louvado aqui sobre cura. E a confirmação do texto que eu vou ler com os irmãos fala sobre cura. Vai falar sobre os 10 leprosos que Jesus curou. E eu quero ler com os irmãos, e eu quero ser rápido, a menos que o Espírito Santo tome conta do ambiente, que eu sei que ele já está passeando por aqui. Que está lá em Lucas, capítulo 17, e o versículo 11, cujo título é a cura dos 10 leprosos. Lucas capítulo 17, o verso 11. Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O verso 19: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, glória a Deus. Pode tomar assento, adorando Glória a Deus. e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu lendo esse texto, irmãos, e meditando, Jesus cura os 10 leprosos.
seria pela lógica os 10 virem agradecer ao Senhor por um milagre de uma cura tão grande, que não havia cura na época para essa enfermidade. Mas essa enfermidade ela não começava rapidamente, ela começava com algumas manchas, e depois ela ia se formando feridas, e ela ia se tornando cada vez maior, e as pessoas eram retiradas do meio social, e eram levadas para um leprosário, lá onde ficavam, porque elas não podiam ter comunhão com as outras pessoas. Mesmo a família tinha que se separar desta pessoa. E a lepra no mundo espiritual não é mais nada do que o pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos tira da presença de Deus, irmãos. E esses homens, quando viram que era Jesus, eles começaram a bradar. E Jesus curou os 10, irmãos. Mas só um voltou. E esse um, ele era estrangeiro. Mas ele voltou. Porque ele teve gratidão no seu coração de uma coisa que ele estava condenado para a morte, mas Jesus curou ele. E muitas vezes Deus faz algo na nossa vida, me tirou do lado lamaçal do pecado, onde eu não valia nada, e me trouxe para uma nova vida. Mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. Muitas vezes até no levantar de manhã, nós esquecemos de dobrar o joelho e agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos a noite toda. Agradecer a Deus pelo nosso organismo, que funciona, parece um relógio. Funciona tudo certinho, irmãos. Mas muitas vezes nós não lembramos da gratidão que Deus tem por nós. São 12 semanas de gratidão. E qual a gratidão que tu está dando para Deus, que eu estou dando para Deus? Talvez você chegou aqui hoje triste. Talvez você chegou aqui para ver o que eu ia falar nesta noite. Mas eu não vim aqui falar de mim, porque eu não subo nesse altar sem antes consultar o Espírito Santo de Deus. Porque eu não quero pagar preço naquele dia diante de Deus, onde todo joelho se dobrará diante dele, grandes e pequenos, ricos e pobres. E os 9 não voltaram, mas um voltou. E você está aqui nesta noite para agradecer a Deus. Você está aqui nesta noite para ser grato a Ele pela tua salvação, pela tua mamãe ter te gerado, te carregado 9 meses na barriga, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu não tenho mais a minha mamãezinha, não tenho mais o meu pai, mas eu sei que ela me carregou 9 meses dentro do seu ventre. E ainda lembro muito bem, ainda soa no meu ouvido, as madrugadas que ela orava pelos filhos, que ela clamava para o Senhor ter misericórdia, e ela orava assim: Senhor, não deixa que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Oh, labassurianda lamas. Glória a Deus, aleluia. A oração de uma mãe é muito forte, irmãos. A oração de uma mãe, Deus ouve. Não que a oração do pai Deus não ouve, mas parece que a oração da mãe é mais especial. Porque a mamãe, ela teve contato mais tempo com o filho dentro do seu ventre. E é difícil uma mãe, irmãos. O filho pode ser o que ele for,
pode ser um criminoso, pode ser qualquer coisa. Mas ela vai lá no presídio visitar o filho. Porque ela teve intimidade maior com o filho dentro do seu ventre. E que nós venhamos ter intimidade com Deus. Que nós venhamos ser gratos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por tudo que Ele fez, irmãos. Eu jamais terei palavras para agradecer quão grandes coisas Deus fez na minha vida. Quando eu era bebê, fui cometido por meningite. Não era para estar aqui, porque na época não tinha remédio. Ou era Deus, ou morria. Mas a minha mãe pega eu pequenino e diz: Senhor, eu estou entregando a tuas mãos. E se for para Ele te servir, Ele vai ser curado. E se não for, 2 mesinhos, irmãos. E o tempo passou e continuam as lutas. E a última vez que eu passei pelo vale da sombra da morte foi em 2021, quando fui cometido pelo Covid-19, aonde eu fui desenganado. Talvez até a sacola preta já estava debaixo da cama. Mas havia uma igreja orando, havia pastores orando, havia família orando. E o Senhor disse: não, ainda não vou recolher meu servo, porque ainda tem algo para Ele fazer na terra ainda. Porque se eu estou aqui, porque Deus tinha um projeto na minha vida. Muitas vezes nós não entendemos, nós não queremos, nós tentamos nos desviar para outros caminhos. Mas daí Deus nos sacode, Deus nos pega. Deus nos coloca na parede, não é como tu quer, é como eu quero, diz o Senhor nesta noite. Não é como tu pensas, é como eu fiz o projeto para a tua vida, porque não é tu que projeta, sou eu, diz o Senhor. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus eu estou aqui, irmãos. Porque se não é a misericórdia dele, eu não sou nada. Mas Ele me escolheu. Vamos em frente, irmãos. Eu tenho alguns versículos. O Regis vai colocar ali para nós caminharmos dentro da palavra do Senhor. Clamar a Jesus. Mateus 17, 14 ao 17, irmão. Coloca lá, irmão Regis. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-o aqui. E o pai leva esta criança lá. E Jesus cura ele, Jesus ora por ele. E ele é curado. Mas os discípulos não conseguiram. Por que os discípulos não conseguiram, irmãos? Porque eles colocavam a fé deles. Eles achavam que nós não vamos precisar nos incomodar, porque o mestre ele vai estar sempre conosco. Mas não,
Chegou um dia que o mestre subiu com o pai. E eles ficaram. E dali em diante eles tiveram que começar a usar a sua fé. O assunto de fé foi falado ontem. E hoje está sendo falado de fé. Eu acho que falta nos acrescentarmos a nossa fé. Pedimos para Deus acrescentar a nossa fé. Porque às vezes a nossa fé está tão pequenininha, irmãos. Está tão minúscula. Mas se nós começarmos a pedir, Senhor, acrescenta a minha fé, Senhor. Porque Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que Ele fez, irmãos. Mas nós estamos estagnados. Nós estamos parados numa frieza espiritual. Mas eu creio em nome de Jesus que vai começar a se levantar uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Uma geração cheia da graça, que onde colocar a mão vai levantar paralítico, vai levantar pessoas que já partiram, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus. Situação extremas. Marcos capítulo 37, Marcos capítulo 4, versículo 37 e 38. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos. Aí chegou uma ocasião aonde os discípulos já não conseguiam mais. Eles já não tinham mais força, já tinham perdido as forças, já tinham desfalecido diante da tempestade. Mas aí eles lembraram que Jesus estava na polpa dormindo. E se chegou para você uma luta que você acha que você não vai conseguir, o Mestre está no barco contigo. Amém. Glória a Deus. Não conte para alguém o que você está passando. Não, irmãos. Eu aprendi muito. Outrora eu contava minhas dificuldades para outras pessoas. Mas eu aprendi que eu tenho que fechar a porta do meu quarto e conversar com Deus. E se tu está passando dificuldade, se tu está passando luta, problema, conversa com o Mestre. E Ele vai dizer: acalma-te, vento. Acalma-te, mar. E vai vir abundância sobre a tua casa. Recebe nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Santo Espírito de Deus. Misericórdia, irmãos. Obrigado, Jesus. Lucas capítulo 18, o verso 10 até o 14. Dois homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais irmãos aqui da igreja, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. O fariseu, irmãos, ele batia no peito com arrogância. Mas o publicano não. Ele se humilhou perante Deus.
E muitas vezes nós batemos no peito e achamos que somos muita coisa. Muitas vezes eu vejo pessoas dizer algo assim que até me deixa entristecido. Ah, porque o Satanás é isso, Satanás, eu piso em cima, eu não sei o que. Não sabe o poder que Satanás tem. E se não estiver preparado, passa vergonha. Se não estiver cheio do Espírito Santo, vai passar vergonha. E ali diz assim, ó: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Humilhamos-nos diante da presença do Senhor. Sejamos pequenos na presença do Senhor e Ele grande diante de nós, para que Deus venha nos honrar na hora certa, irmãos, para que Deus venha nos justificar na hora certa, porque não é na minha hora e não é na sua hora, mas é na hora de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Toda a glória e toda a honra é para Ele. Temos que ter fé, irmãos. João capítulo 4, versículos 50 e 51 diz assim: disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Olha a fé deste homem, irmãos. Olha a fé que ele tinha em Deus, em Jesus Cristo. Então nós temos que pedir para Deus acrescentar nossa fé. Às vezes nós não precisamos nem ir lá, nós só oramos daqui, e pela nossa fé o enfermo é curado. Pela nossa fé, aquele que está perturbado é liberto. Pela nossa fé, pela nossa fé, aquele da família que nós estamos orando, o Senhor vai salvar, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar. Oh Espírito Santo, eu sinto uma glória aqui, irmãos. Eu sinto o poder de Deus neste ambiente. Oh, glorificado e engrandecido é o teu santo e o teu maravilhoso nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Obediência a Cristo, irmãos. João capítulo 2, o verso 6 até o 8. Obedecer a Cristo. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. A obediência, irmãos. Quando Jesus mandou eles encher aqueles tonéis, aquelas barricas, eles não ficaram discutindo, empurrando um para o outro. Não, eu não vou, vai você. O pastor Marcelo me mandou, mas eu não posso ir, vai você hoje. Não. Eles obedeceram, encheram aquelas talhas de água. E Jesus transforma em vinho. Jesus quer transformar vidas, irmãos. Jesus quer transformar corações. Jesus quer tirar o homem do pecado e trazer para uma nova vida. Jesus quer nos libertar de certas coisas que ainda estão nos aprisionando lá no passado. Coisas que ainda nos acusam na nossa mente, mas que Jesus já jogou no mar do esquecimento.
Mas aí o adversário vai lá e junta de novo e traz e coloca dentro da tua mente. Mas nesta noite está caindo por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que o adversário está te acusando, tudo aquilo que ele fala no teu ouvido muitas vezes, muitas vezes ele te acusa de algo que Jesus já te perdoou. Muitas vezes ele lança no teu rosto aquilo que tu fez no passado, que eu fiz no passado. Mas está repreendido nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Oh Espírito Santo de Deus, Tu és fiel e Tu és verdadeiro. Tu és o único em quem eu posso depositar a minha esperança. Oh glória. Oh Jesus maravilhoso. Pessoas curadas por Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 30 e 31. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe foram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a imediatamente. A febre a deixou e os servia. Jesus curava imediatamente, irmãos. Mas assim, Jesus, talvez você possa dizer assim: não, mas Jesus era Jesus, né? Eu sou eu. Mas aí Jesus fala que nós faríamos coisas maiores que Ele fez. Eu estou com 57 anos, não vi ainda um defunto ressuscitar. Mas Jesus ressuscitou Lázaro, que estava há 4 dias já. E se nós vamos fazer coisas maiores, mas por que não fizemos e por que não acontece? Porque nós não buscamos. Eu não busco. Eu não tiro tempo para Deus. Faço sim minhas orações, meu jejum, mas ainda é pouco. Porque para nós entrarmos no céu, irmãos, é através de esforço. Aí você diz assim: mas eu não tenho força mais. Mas então comece a pedir para Deus força. Comece a pedir para Deus te dar força para você começar a buscar a presença dEle um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E Deus vai te dando vitória, e Deus vai te abençoando, e Deus vai te usando nesta terra. Porque nós estamos aqui, irmãos, não é para ser enfeite de banco. Não acha eu e você que Deus nos salvou, está tudo bem, não precisamos fazer mais nada. Não, Jesus falou: ide, fazer discípulo, pregar o Evangelho. Mas talvez nós pensamos assim: não, quem tem que pregar é o pastor Marcelo, que é o pastor da igreja. Não, é eu e você. Jesus colocou esse trabalho para nós fazer. Jesus colocou na nossa mão para pregar o Evangelho. A irmã Sandra falou que ela pregou o Evangelho lá no hospital. Será que Jesus não levou a mamãe dela lá para usar ela lá? Deus confunde as coisas, irmãos. Talvez aquelas almas precisavam vir. E a irmã Sandra foi usada para lá levar a palavra de Deus. E a outra já queria ouvir o hino da harpa, porque foi tocada pelo Espírito Santo. Porque não é eu e nem você, é o Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo vá e toque, nós temos que buscar. Para que o Espírito Santo comece a se mover dentro da casa do Senhor, nós temos que começar a abrir a nossa boca, começar a glorificar o santo nome de Jesus Cristo.
Aleluia. Glorificar a Deus, irmãos. Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 4. Aqui Isaías é escolhido profeta. Um grande profeta de Deus que foi o profeta Isaías, que diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Glória ao Santo Espírito de Deus. Irmãos, os arcanjos estavam glorificando. E por que nós não podemos glorificar? Nós que somos meros pecadores. E muitas vezes nós não queremos glorificar, nós não queremos abrir a nossa boca. Eu quero dar um minuto para você. Curve a tua cabeça e comece a falar com Deus. Comece a glorificar o santo nome dEle. Comece a dizer para Ele que Ele é lindo, maravilhoso. Comece a falar com Ele, comece a adorar Ele. Aleluia. Abra a tua boca que Deus te deu. A tua boca não foi feita só para se alimentar, a tua boca ela foi feita para glorificar o santo nome do Senhor. Espírito Santo de Deus vai tocando em vidas nesta noite, vai se movendo neste ambiente, Senhor. Que os teus filhos possam começar a glorificar o teu santo nome. Que a tua igreja comece a glorificar e sentir o gostinho do primeiro amor, aquele amor de quando nós viemos a ti, Jesus. Aquele amor que nós tínhamos de estar na tua casa, de te adorar e te exaltar. Espírito Santo, vai movendo-se neste lugar. Move as águas dentro deste templo nesta noite. Olabassurianda lamassai. Deus de glória, Deus de poder, trabalha na vida dos teus filhos nesta noite. Oh glória. Aleluia, Jesus. Santificado é o teu nome. Agradecimento, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que eu acabei de falar, irmãos, nós não estamos aqui para enfeite, nós estamos aqui para abraçar a obra de Deus, nós estamos aqui para levar o Evangelho a tantas almas lá fora. Mas muitas vezes nós não falamos de Jesus nem para o nosso amigo do trabalho. Muitas vezes nós temos vergonha. É sério que eu estou falando, irmãos. E quando eu estava afastado do caminho do Senhor, mas na minha ficha de trabalho eu coloquei como evangélico. E sabe que numa empresa tudo vaza, né? E quando eles vinham falar, tu é crente, vai, diz que tu não faz isso, não faz aquilo. Eu ficava assim, irmãos, eu não tinha resposta.
porque eu estava afastado do caminho do Senhor. O Espírito Santo estava afastado de mim. E era zombado. Mas agora, um dia desses, faz uns 2 meses, um desses amigos meus veio na minha casa me visitar. E aí nós conversando sobre uma coisa. E ele que zombava, assim, não diretamente, mas sabe, daquele jeito. Aí a minha esposa disse: meu esposo agora é presbítero. Aí ele regalou o olho assim, disse: é para a honra e a glória de Deus. E ele ficou feliz. E ele saiu lá de casa feliz, irmãos, alegre, porque o Espírito Santo já começou a trabalhar nele. Porque ele viu mudança na minha casa, no meu lar. Porque ele chegou na minha casa, não estava tocando pancadão, não estava tocando nada, estava tocando hino de adoração a Deus. Estava tocando hino de adoração a Deus. E é isso que nós temos que ser, irmãos. Não é muito falar. Às vezes é o nosso testemunho que vai trazer aquela alma do aprisco do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Lançando aos pés de Cristo. Marcos capítulo 7, versículo 24 a 26. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. A mulher cananeia, ela foi e se lançou aos pés de Jesus. E aqui vocês sabem que essa mulher, Jesus fala para ela que não ia poder dar o pão aos cachorrinhos e assim por diante. Mas ela não olhou para isso. Ela se jogou aos pés de Jesus. Porque ela sabia que ali tinha a resposta para aquilo que ela precisava, que era a libertação da sua filha. E ela foi liberta. E muitas vezes nós não queremos nos humilhar. Muitas vezes nós queremos ser durão, nós queremos ser torrão. É assim do meu jeito, não é do jeito de Deus. Para de ser teimoso. Para querer colocar Deus diante da parede. Eu quero desse jeito, não. É do jeito dele, humilha-te na minha presença. Que no tempo dele, ele vai te exaltar. Não é no teu tempo, é no tempo dele. Glória a Deus, aleluia. Reverência a Deus, irmãos. João capítulo 9, versículo 35 ao 41. Jesus enviou, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam,
e os que vê sejam cegos. E aqueles 2 fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe também: nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Muitas vezes nós temos que ser cego para o pecado. Nós temos que enxergar só as coisas que nos levam ao céu. E muitas vezes nós temos que fechar os olhos para tantas coisas que este mundo oferece, para tantas coisas que este mundo apresenta. Fevereiro, agora vem carnaval. Os canais de televisão vão estar podrificados de tanta imundície, irmãos. Desligue esta imundície. Feche os teus olhos para as coisas deste mundo, mas abra para as coisas espirituais. Louvado e engrandecido é teu santo nome. E para terminar, irmãos, resumo a gratidão. Apenas, isso aqui é a palavra que eu li sobre os 10. Apenas um deles, um samaritano estrangeiro, voltou ao perceber a cura, louvando a Deus em voz alta e agradecendo aos pés de Jesus. A lição que fica, irmãos: Jesus questionou onde estavam os outros 9 e destacou que apenas o samaritano voltou. Ele disse ao homem: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. O milagre enfatiza a importância de reconhecer a graça recebida e o poder da gratidão. Seja grato nesta noite. Querido, reze, solta aquele louvor que eu pedi para ti. Oh Espírito Santo, coloque-se de pé na presença do Senhor. Preste atenção nesse louvor, irmãos. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez um milagre em sua vida. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim. Jesus, estou aqui.
pés. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Eu vi você cantando. Esse o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. Tá muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma pena só para ti, ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Não vai embora. Aleluia. Fica comigo. Se quiseres, faço uma renda só para ti, oh meu Deus. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos cantar bem forte. Não vai embora. Fica, Pai. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Diga comigo do fundo do coração assim, ó. Mas não vá embora. Não vai embora, Pai. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Tem alguém que quer levar Jesus para casa hoje? Se tiver alguém, pode vir aqui na frente. O pastor vai orar. Se são todos servindo ao Senhor, glória a Deus. E você que quer agradecer a Deus por tudo que Ele fez na tua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar. Eu também vou descer, porque eu tenho que agradecer a Deus. Quão grandes coisas Ele tem feito na minha vida.